Para celebrar a semana em que batemos 80 mil inscritos, eu seria um covarde, eu seria um canalha, eu seria um sem palavra se não honrasse meus compromissos e colocasse no ar o Gelada com Queixada 80 mil inscritos do canal. Pois é, meus caros, e para isso eu desenterrei das profundezas da geladeira, do frigorífico, chame como quiser, uma belezinha belga que para mim é uma das melhores cervejas que eu posso encontrar aqui nos mercados portugueses. Estamos falando de uma tradicional, tá? Tradição é tradição, palavra é palavra. Vamos com uma Duvel Strong Blonde, que é uma das cervejas mais bonitas, encorpadas, saborosas pra gente celebrar. Afinal, não é todo dia, né? 80 mil, vocês são maravilhosos, assim como essa cerveja. Então, sem delongas, bora gelada. Copinho tulipa, né? Tradicional para tomar essa Duvel. Copinho da Quinas, tá? Aliás, mandar um abraço pra galera da Quinas. Tô sentindo falta de vocês, viu? Das cervejas premium de vocês aqui neste canal. Pode mandar mais. Manda mais que nós estamos on. Ó, seguinte. Olha a corzinha da maravilha. Nossa. Meu amigo. Ela vai decantar, né? Ou vocês vão falar que eu servi mal. Não tem problema. Não tem problema. Aqui não tem certo e errado. Aqui não tem julgamento. Aqui neste canal nós não julgamos uns aos outros. Um brinde à nossa. Desceu maravilhosamente bem para acalmar a semana de Liga dos Campeões. Então vamos às perguntas. Só para avisar que eu separei algumas perguntas da semana passada que eu não consegui gravar o Gelada, ou seja, faltei com a minha honra, faltei com a minha palavra, mas vamos nessa, tá? Tem muita mensagem, então eu vou ser sucinto ou não nas respostas. Começando com o Aurélio, mas não o dicionário. Bom nome, hein? Ele mandou uma porrada de perguntas aqui. E uma delas é o seguinte: jogas em qual posição na pelada? Depois da minha cirurgia de hérnia de disco, eu ainda não voltei a jogar, né? Estou num processo de recuperação, fisioterapia e tal. Mas geralmente eu sou zagueiro pelo lado direito ou lateral direito. Quando eu tinha muitos quilos a menos, jogava na lateral direita muito bem. Na minha opinião e da minha mãe. Mas eu jogo mais ou menos por ali, né? Um defesa pelo lado direito. Tá respondido? E ele pergunta: qual técnico português gostaria de ver treinando o Corinthians? É uma boa pergunta. Eu acho que tem alguns nomes que seriam capacitados, mas pelo DNA do clube, eu acho que o Sérgio Conceição seria uma boa. Acho que combinaria muito bem, assim, né? Aquele DNA aguerrido, poucas palavras, poucas ideias, muito trabalho, enfim, muito frontal, muito direto e que gosta do apoio da massa, né? Então acho que o Sérgio seria uma excelente opção. E ele manda mais uma aqui, cara. Ele manda várias, na verdade. Xabi Alonso ainda tem chance de ir para o Real Madrid com a atual temporada do Leverkusen? Tem muita chance, muita chance. Eu acho que as pessoas, por conta do sucesso do Leverkusen na temporada passada, colocaram uma expectativa muito alta no Leverkusen dessa temporada para que repetisse o que aconteceu na temporada passada, ou ao menos na Liga dos Campeões tivesse parte desse sucesso. E olha, continuam vivos nas oitavas de final. É verdade que depois dos 3-0 na Allianz Arena vai ficar muito difícil. E continuam tentando brigar nas competições internas, né? Ainda estão vivos na Pokal, eliminaram o Bayern de Munique, vice-liderança da Bundesliga. Agora, é muito difícil acontecer o que aconteceu na temporada passada. É uma coisa inédita. Vencer a dobradinha com o Bayer Leverkusen seria mais ou menos o Betis
vencer o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei. Isso só pelo fato já credencia o Xabi Alonso a treinar ou receber uma possibilidade em grandes clubes. E ainda tem toda a conexão do Xabi Alonso com a Espanha, com o Real Madrid. Então, assim, independentemente do que aconteça nessa temporada, porque o normal é ele não repetir o que aconteceu na temporada passada, eu não tenho dúvidas que ele continua sendo um sério candidato. O Thiago JS85. Quesada, quem joga mais bola, Marcelito ou Fredão? Ou seria você mesmo? Me tira dessa disputa, porque eu tô num outro patamar, tá? Tô num outro nível. Outro nível. Entre os dois, eu nunca vi jogar. Mas eu acredito que o Fred deva jogar mais, porque ele tem mais frequência, né? Naquelas partidas comemorativas de fim de ano do Manchester United, do Manchester City. Marcelão é mais de academia mesmo, né? E na academia não tem bola, ou tem muitas bolas. Se é que vocês me entendem. Road Big Dream mandou aqui. Quem seria o presidente Quesada? Leila, Augusto, Casares ou Marcelo Teixeira? Então, mais calmo, gente. Cara, eu assim, o meu presidente, eu não sei quem eu seria, provavelmente seria o mais desastroso aqui de todos eles. Mas o meu presidente, desses que você citou, é a Leila. A Leila tem um pouquinho de soberba, um pouco de arrogância, mas isso também corresponde ao que o Palmeiras ganhou nos últimos tempos. E eu acho que essa arrogância às vezes incomoda demais os palmeirenses, né? A falta de identificação com as arquibancadas, a falta de entendimento do que está acontecendo ao seu redor, colocar o Palmeiras num patamar superior fez com que ela tivesse esse calibre, né? Mas ela é extremamente competente. O que ela fez com o Palmeiras a torna, se não a principal presidente da história do clube, uma das principais, eu não tenho dúvida disso. Tá tão boa que eu vou me refrescando, hein? Vocês não liguem. O João VGS mandou. Sou novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Você cobre o Bayern, mas mora no Porto? Estou confuso. Vamos lá entender. Eu moro no Porto desde 2013. Entretanto, como Portugal não é e não tem nos seus clubes a maior audiência, nem perto disso, dentro do futebol brasileiro ou dentro dos espectadores brasileiros, melhor dizendo, havia uma carência muito grande porque nós não temos reportagem na Alemanha de cobrir os clubes alemães. E por isso, e pela minha paixão pelo futebol alemão, eu fui o escolhido para cobrir também a Alemanha. Ou seja, eu acompanho hoje, na mesma medida, Portugal e Alemanha. Obviamente, não estou lá, e isso gera algum problema, né, comparativamente com Portugal, mas eu sou o repórter da TNT na Alemanha, inclusive em processo de aprendizagem de alemão, o que vai demorar talvez a vida toda, mas estamos aí, por isso que eu cubro os dois países. Naturalmente, mais Portugal por viver aqui, mas a Alemanha também é da minha responsabilidade, da minha calçada, como diria o sábio. O Vini Araújo manda o seguinte: essa águia do Benfica tem chance de ir para cima da torcida ou ir atacar alguém? Não, cara, isso nunca aconteceu. Ela já voou muito próximo da torcida, ela já fugiu do estádio, já aconteceu isso, já desapareceu. Ela já pousou em lugares errados no campo, mas ir para cima da torcida e atacar, não. Ela é uma águia extremamente treinada, assim, eu conheço as pessoas que fazem esse trabalho. São 3 águias, na verdade, né? Tem a titular, a reserva e a reserva da reserva. E elas são muito, muito bem tratadas, tá? Eu sei que tem toda uma polêmica do mundo animal, né? Se o Benfica deveria ter ou não a águia, enfim, presa em cativeiro, mas são animais regularizados e que eu não entro nessa polêmica por não ser especialista. Eu sei que o espetáculo é muito bonito. Inclusive, o Corinthians poderia ter um espetáculo parecido com um gavião.
Mas aí, cara, hoje em dia a gente já não sabe o que pode e o que não pode, então prefiro não opinar. Eu sei que a águia nunca atacou ninguém, e até porque tem pedaços bem saborosos de carne em cima do puleiro, né, do símbolo do Benfica em que ela costuma ir, né? Então, quando ela sente o cheiro da carne, ela já dá duas, três voltas e ó, vai direto por ali. Geralmente, eu já vi essas águias serem alimentadas lá no Estádio da Luz, porque elas ficam atrás do gol, com pedaços de frango, pedaços de carne, enfim. É um espetáculo bonito, não tem como negar. Ele manda aqui também várias perguntas, né? Mas ele manda. Pelo que os times apresentaram nas oitavas, Barcelona e Inter aparecem como favoritos ao título? Não. O Liverpool, que talvez entraria no lote dos principais favoritos, foi muito mal, mas foi um jogo. Quero ver o jogo da volta. O PSG, por exemplo, foi muito bem, mas perdeu o jogo. Se classificar, eu já falei que entra para mim nos lotes ou nas apostas de favoritos aí, porque é um time que está jogando muito bem futebol. Agora, quando você olha para as quartas de final, um Bayern de Munique, provavelmente, contra a Inter de Milão, você acredita que a Inter de Milão é favorita, franca favorita? Eu não acredito. O Barcelona tem uma vida um pouco mais tranquila até a semifinal, porque o Borussia Dortmund, por exemplo, se passar, tá mal. E o Lille, que muito provavelmente pode passar também, não é do calibre do Barcelona. Do outro lado, o Real Madrid pegará um Arsenal que enfiou 7 no bom PSV, numa casa que é difícil jogar, ou o Atlético de Madrid, enfim. Então não dá para fazer essa comparação. O João Matias Moreira, tá sempre aqui com a gente, mandou: Rubem Amorim se precipitou indo para o Manchester United, de um ótimo trabalho no Sporting, foi para uma canoa furada. Eu acho, assim, que naturalmente um cara que faz sucesso no Sporting, do jeito que o Rubem Amorim fez, se passa o trem de uma Premier League, de um clube histórico, de um Manchester United, dificilmente alguém diria não. O que eu acho errado foi o timing. Porque o trabalho do Rubem Amorim, já falei isso aqui algumas vezes, é muito autoral. Ele precisa de tempo e jogadores certos para implementar. Como ele foi no meio da temporada, ele pegou o carro andando em um carro muito capenga. Senão o Ten Hag não teria saído. E ele está tentando manter o seu DNA. E para implementar o seu DNA sem uma pré-temporada, sem os jogadores certos de uma janela de verão bem feita, é muito complicado. E ele não recuou, né? Eu acho que isso pode ser um pouco mérito dele, se manter dentro das suas convicções, mas também, ao mesmo tempo, é um bocado de risco demais, vamos dizer assim. Sabe por quê? Porque se continuar dessa forma e ele terminar a temporada com essas sensações, eu não duvido que internamente o Manchester United pense em mandá-lo embora. Tanto que ele mesmo fala, né, que o trabalho dele está em jogo a cada partida. Enfim, eu acho que o timing não foi o certo. Agora, o bom de Manchester United é muito difícil um treinador que está no futebol português recusar. Natan Romualdo mandou aqui. Oi, saqueçada. Oi, bem você, Natan. Se o Bayern ganhar a Champions, eu tiro o que chamo de barba. KKKKK. Olha, depois da apresentação contra o Leverkusen, eu sinto o torcedor e a imprensa bávara mais animada, né? Os caras deram um murro na mesa. Já vamos falar mais sobre isso. É, o, E ele manda o seguinte: não torço para o Barcelona, nem nada, mas o Rafinha teria os mesmos números sem Hans Flick? Não teria. O jogador precisa ter muita confiança do seu treinador e o treinador precisa incutir na cabeça do jogador como ele pode render mais. E eu acho que aí foi uma química perfeita. Já falei isso aqui. O Hans Flick e o Rafinha é uma paixão dentro de um clube de futebol. Porque o Hans Flick consegue extrair do Rafinha tudo o que o Hans Flick pensa de futebol. De um ponta agressivo, vertical,
simplifica as coisas e que em boa fase está se mostrando um dos melhores jogadores do mundo. O Rafinha hoje é o melhor jogador até aqui da Champions. E isso o gabarita assim para brigar por títulos individuais, prêmios individuais como o melhor do mundo. Mas eu acho que tem tudo a ver com o Hans Flick. O clique tem a ver com o Hans Flick. Aliás, a virada do Barcelona tem a ver com o Hans Flick. E com todo o respeito à história, ao DNA do Barcelona, né, o cruyffismo, que, pô, faz a base do que é o clube, o Hans Flick, da forma dele, também entretém demais, diverte demais. Um pouco mais radical, rock and roll, hardcore, mais pra frente. O torcedor bávaro sabe do que a gente tá falando, né? Miguel Olímpio mandou várias aqui. Principais motivos de um brasileiro que mora na Europa dificilmente cogitar voltar. Eu acho que é muito particular de cada um, mas tem alguns que permeiam, acho que todo mundo. Questão da segurança, né? Eu acho que você poder andar na rua, e hoje em dia, mesmo em grandes cidades europeias, isso já fica mais difícil, mas você poder andar na rua com a tranquilidade de não ter que ficar olhando para trás toda hora, não ter que esconder o seu celular, não poder usar um relógio, não poder usar uma corrente e andar com medo, eu acho que é a principal, cara. Acho que é a principal. Para mim é isso. Depois vem todo o resto. E óbvio que tem coisas melhores lá do que aqui. Só que aí você tem que colocar na balança. E claro que cada um vai ter o seu veredito. As pessoas não são iguais. Ele manda também, ao que se deve o Corinthians ter pouquíssimas campanhas de destaque na Libertadores? É uma boa pergunta. Eu acho que o Corinthians demorou demais para ter um DNA de Libertadores e até hoje é um time que sofre demais na competição por conta dessa demora. O André Sanches, né, falava uma coisa, dentre todas as erradas que ele falou em algum momento, mas ele falava uma coisa que era verdade. O Corinthians precisa jogar mais a Libertadores. O Corinthians tem anos na sua história recente mais estáveis, é verdade, mas antes disso, né, são montanhas russas, né? Ou seja, um ano joga Libertadores, fica dois sem, um ano joga, fica dois sem, fica um sem, um ano joga, dois joga, um ano sem. Então, para um time ganhar casca, ganhar força, ganhar experiência, maturidade, você precisa jogar sempre a Libertadores. Mais investimento, mais características você consegue dar competição e isso é um problema. É um problema. Mas o Corinthians não é um time sem história na Libertadores. Né? O Corinthians tem um título da Libertadores invicto em 2012 e o Corinthians tem algumas boas campanhas na Libertadores. Mas nada. A Libertadores não é o recorte principal do corintianismo, de ser Corinthians, dos palmares do clube. Não é. O Corinthians não vive de Libertadores. O Corinthians vive de outras e outras coisas. Mais perguntas aqui, ó. Rogério Pacheco 88. Não dá para superar aquele vídeo. Acho que ele tá falando do Chesney, né? Pois é. Você daria pro Chesney? Pra defesa do União Fazendia inteira? Cara, esse vídeo é surreal, porque tá lá no meu Instagram, quem não tá ligado no que eu tô falando. Eu e o Beckler demoramos 40 minutos para gravar um conteúdo muito simples, que a gente grava de primeira. Mas a crise de riso dos dois, bicho. Ai, meu Deus. Foi a minha pior crise de riso na história da profissão. O João Humberto, Vinícius Júnior, nessa temporada, às vezes parece que joga até como playmaker, evolução. Cara, eu acho que não é uma temporada que a gente consiga comparar com a passada do Vini. Ele não tá tão bem, cara. Ele não tá tão bem. Eu acho que ele tem tentado fazer algumas coisas diferentes e necessárias pro time, porque com o quarteto você precisa correr para trás, precisa marcar, precisa recompor, precisa dar bote na hora que o adversário tá com a bola para evitar processos simples de construção.
E ele tem tentado melhorar nisso, mas ainda está longe do Vini da temporada passada. O fato dele ter perdido a bola de ouro, eu acho que mexeu um pouco com ele. A lesão depois mexeu um pouco com ele. E ele ainda não voltou a ser aquele talento ímpar na banda esquerda que infernizava a vida de qualquer defesa e que resolvia os jogos para o Real Madrid. Hoje o Real Madrid tem outros protagonistas, inclusive para mim a temporada do Rodrigo é melhor que a do Vini. Em números, o Vini tem uma temporada melhor, mas em sensações, eu acho que a temporada do Rodrigo, neste momento, é melhor que a do Vini. Se quiser comparar, né? Mas é aquilo, é um jogador com uma capacidade tão grande de decisão que de uma hora para outra, cara, oitavas de final, quartas de final, semifinal, final de Champions, o cara liga, bota a competição no bolso, como ele já fez na temporada passada, resolve e faz o Real Madrid campeão. Então, vai por aí a análise. Sequência de perguntinhas aqui, ó. O Emerson Kinda mandou: fala do Benfica que não sabe aproveitar o Barcelona com a menos, não? Já falei disso. Tem um vídeo aqui que já bateu 20 mil visualizações e que vocês podem ver lá a minha análise. E realmente o Benfica perdeu uma grande oportunidade. Mérito também do Barcelona, tá? Não tô tirando mérito do outro lado, mas o Benfica poderia ter feito muito melhor. O João Humberto mandou: acho o Mbappé o atacante mais completo dos três, mas o que menos sabe jogar como time. Ele tem muita dificuldade em marcar a saída de bola do adversário, né? O Rodrigo, para mim, é o mais completo. É o mais completo, o mais adaptável e, e que está numa evolução ainda maior nessa temporada. O Renan Andrade mandou duas. Passaria um ano sem beber para alcançar alguma graça? E qual graça desejaria? Passaria. Eu não sou um cara extremamente religioso, mas eu sou um cara de fé. Eu tenho as minhas crenças e não sou ateu, né? Tem muita gente também que respeito, mas passaria sim. Passaria. Não tem uma graça que eu desejaria hoje específica para isso, mas se fosse necessário, o faria sim, Renan. E ele manda aqui: já assistiu The Office? Você parece muito Michael Scott. Quais suas séries preferidas? Já assisti The Office. Concordo que eu pareço mais, talvez, no jeito. A galera acha que eu sou parecido fisicamente. Também tá bom. É um ator. Queria eu ter a conta bancária dele. Gosto muito de The Office. Acho que é uma das séries de comédia mais interessante que temos. O Two and a Half Men também eu era viciado. Muito do meu humor vem de Two and a Half Men. Cara, eu tenho muitas séries que eu gosto. Pra mim, a melhor série de todos os tempos em termos de enredo e finalização é Breaking Bad. Eu assisti Lost e adorei. O final é o final, mas enfim. Game of Thrones, tem muita série que eu curto. Mas já falei algumas, né? The Office é muito bom. E ele manda várias aqui, cara. Ele manda assim: agora vai mesmo. Passei a semana ansioso pelo vídeo, mas sei que foi por motivos de UCL. É verdade, cara. E assim, eu tô na sexta-feira com problema de gravar o Gelada por conta de horário, de agenda, porque tenho de olho na liga. Mas não é desculpa, não é desculpinha, eu não vou ficar aqui de desculpinha papo furado. Temos que voltar. O Knetcher apareceu por aqui, hein? Buenas, Wirtz indo pro Manchester City ou Bayern? Tem chance? Abraço. É, Knetcher, é o seguinte: o Bayern de Munique quer o Wirtz. Isso é claro, cristalino, como água pura. O Wirtz é o típico jogador perfeito para o Bayern de Munique conseguir integrar no seu projeto futuro com a saída, por exemplo, do Thomas Müller. Porque ele é alemão, ele é absoluto na seleção da Alemanha, ele tem um entrosamento natural com o Musiala. Musiala teria que cair para a esquerda, ele mais centralizado, os dois poderiam inverter de posições. O Wirtz consegue fazer pêndulo, consegue jogar em toda aquela linha, combinar muito bem com tanto com o Musiala quanto o Olise. E há um processo de reformulação natural que o Bayern precisa fazer e que o Max Weber foi contratado para isso.
O Bayern quer o Wirtz. O Wirtz pisca o olho pro Bayern. Só que tem a parte do Leverkusen. O Bayern está disposto a gastar 100 milhões de euros. Vamos ver o que o Leverkusen vai fazer. Porque se recusar a negociar com o Bayern de Munique, pode olhar para o Manchester City e tentar convencer o jogador que esse é o melhor caminho, e o Guardiola pode ter um papel fundamental nessa. Mas para mim, quem levar vai estar levando um jogador geracional. Qualidade ele tem de sobra e seria um encaixe muito bonito, tanto no Bayern quanto no City. Em outros times também, tá? Eu acho que no Real Madrid menos, né? Falou-se um pouco no passado, porque agora ele já tem o quarteto e é muito difícil você encaixar um quinteto. Mas esses dois times, ó. Nicolas Himes mandou aqui. Quem é o mais mala dos correspondentes? Pô, eu acho que sou eu, velho. Deve ser difícil pra caramba trabalhar. Porque eu sou um cara meio quinta série, né? Então, assim, eu fico enchendo o saco demais do pessoal. E quando eu fico bravo, eu sou chatão também. Quando eu tô nervoso, eu sou chatão. O Puqueril mandou. Quesada, você acha que o Corinthians consegue sair dessa situação ou quase acaba o ano todo nessa semana? Não acaba o ano todo nessa semana, mesmo que caia do Paulista e caia da Libertadores. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, tem muita coisa ainda, cara. Entretanto, decisões precisam serem tomadas. E tem mais gente mandando aqui. O Antônio Marcos, por exemplo, quem você contrataria para o lugar do Ramon se ele for demitido? Tem gente perguntando do Tite. Vou dar minha opinião aqui. O Ramon classificando para a Libertadores e ganhando o Campeonato Paulista, é impossível tirar o cara do cargo. Se ele ganha o Campeonato Paulista e não classifica para a Libertadores, ou se ele classifica para a Libertadores e é eliminado para o Santos, pode ter um caminho ali para ver esse movimento de demissão. Agora, na minha humilde opinião, o Ramon fez um grande trabalho na temporada passada, só que nos jogos grandes ele falhou, continua falhando nessa temporada e não está sabendo extrair o melhor da equipe. Raros são os momentos que o Corinthians joga muito bem. Contra o Santos, por exemplo, que talvez foi o melhor lapso de 20, 30 minutos ali que o Corinthians jogou, foi só um lapso do jogo. O Santos poderia ter empatado a partida. Por esses motivos e pela arrogância dele em não reconhecer que o caminho está mais difícil do que ele imaginaria ou que ele erra em muitas coisas, inclusive estratégias pré-jogo e durante o jogo, eu apostaria num outro nome. E esse nome seria o do Tite. Oh, Quesada, mas o Tite foi pro Flamengo, traiu o Corinthians. Não tem nada disso, meu irmão. O Tite ainda continua sendo, pra mim, né? Porque o cara pode também ter a opinião dele. Pra mim, o Tite continua sendo um dos maiores treinadores da história do Corinthians, se não o maior, e um cara que eu quero ver de volta no Corinthians. Ele talvez acertaria essa defesa muito bem acertada, porque o Tite prioriza isso, e dificilmente ele conseguiria atrapalhar o ataque, porque por ali tem muita qualidade. Poderia montar uma excelente equipe para o segundo semestre, mesmo que o Corinthians, ou para a continuidade, né? Segundo semestre estamos longe ainda. Mesmo que o Corinthians não classifique no Paulista e caia na Libertadores. Eu ainda olho com muito mais otimismo essa temporada do que a temporada passada. O Corinthians tem peças. A diretoria vai ter que se movimentar no meio do ano. A diretoria inverteu financeiramente a ordem das coisas, né? Com a janela da temporada passada de meio de ano, gastou muito dinheiro, não pôde gastar nessa, vai ter que gastar no meio do ano nessa e em alguma hora vai ter que parar com isso, porque o planejamento precisa ser feito no início da temporada. Mas é isso. A minha opinião é essa. Acho o Tite muito mais treinador que o Ramon, cara. Independentemente de qualquer coisa. Gabriel Cabrim mandou aqui. Com a vitória sobre o Leverkusen, o Bayern mostra que a sua hegemonia continua?
A hegemonia bávara dentro do futebol alemão continuaria e seria soberana, independentemente da vitória contra o Leverkusen. Entretanto, eu entendo a tua pergunta. O que o Bayern de Munique fez foi dar uma resposta interna para muita gente que estava falando bobagem na Alemanha. Colocaram, inclusive em algumas enquetes, o Bayer Leverkusen como muito favorito. Coisa de 75-25, 70-30 para cima do Bayern de Munique. Isso mexeu com o brilho dos caras, meu irmão. É só você ver a entrevista do Thomas Müller quando o sorteio acontece e que começam a sair as opiniões dos especialistas. E quando os caras do Bayern de Munique estão com vontade, a gente viu na temporada passada o que esses caras fizeram com o Arsenal. A gente viu que o time quase, mesmo com uma temporada medíocre, chegou numa final de Liga dos Campeões, se não fosse o erro do Neuer, que praticamente é uma coisa que nunca acontece. Então, assim, qualidade tem. Falta muitas vezes atitude. E talvez esse jogo contra o Leverkusen acenda uma chama dentro da Liga dos Campeões que vai ser difícil parar. Veja bem, o Bayern deu um murro na mesa e pegou a mesa e girou nessa partida. E se a gente acha que o vencedor do Derby de Madrid vai sair fortalecido do outro lado da chave, você pode ter certeza que o vencedor dessa rivalidade recente alemã vai sair extremamente fortalecido desse lado. O Bayern jogou muita bola. Kim Min-jae, o Pamecano, Harry Kane, Olise, o Musiala, o Goretzka, todo mundo, cara, todo mundo. Enfim, Super Bayern, hein? Se preparem. Já que nós estamos no tema Bayern de Munique, né? Carlos Santana, Bayern deveria renovar com Kimmich? Sim ou claro? A pergunta deveria ter essa complementação, porque, cara, o Kimmich é um dos maiores jogadores da história recente do Bayern de Munique. Isso é fato. O Kimmich vai renovar com o Bayern. Falta apenas o anúncio oficial. O contrato já está, inclusive, redigido. O Kimmich acertou os termos. Salário ali na casa dos 20 milhões de euros. Um contrato que deve ir até o 2029, se eu não estou enganado. E tem que renovar. Sim. Primeiro que continua jogando muita bola. Pode jogar de lateral direito, pode jogar como quarterback ali do meio campo, né? O Kimmich tem estatísticas absurdas dentro da Champions League e da Bundesliga nessa temporada. Acerto de passe, chances criadas, enfim, passes disruptivos. Ele ainda é muito, muito importante. Tá com 30 anos. Você não acha um Kimmich do mercado da noite pro dia. A Delana Leonardo manda aqui. Quesada, Virtus ou Caça-Rato Prime? Caça-Rato Prime. Não tem conversa. Os torcidos do Santa Cruz sabem. Cara, essa polêmica Virtus e Yamal pode envelhecer mal, como pode envelhecer bem. Então eu deixo já na nuvem, porque o meu grãozinho de arroz para isso eu já coloquei lá. Eu já plantei o feijãozinho dentro do algodão e a árvore está crescendo. Murilo Cassimiro mandou: tem algum estádio que gostaria muito de conhecer? Se sim, fala aí o motivo. Pergunta é muito legal, velho, mas eu conheço muita coisa nesses anos trabalhando. Eu acho que no Brasil tenho muita, muita vontade de conhecer a Arena Fonte Nova do Bahia. Não conheço a Bahia, nunca viajei ao Nordeste. Já expliquei aqui os motivos, ó. Faltava. E eu queria sentir um pouquinho mais a força aí do torcedor baiano. E a Arena Fonte Nova parece ser umas arenas bonitas, né? Dessas novas casas
no Brasil. Tem também o estádio do Remo, por exemplo, que é um estádio que eu gostaria de conhecer. Eu acho que hoje, como eu conheço os mais hypados, os alternativos me encantam. Uma boa resposta. Hein? Carlos Santana mandou o seguinte: vou numa sequência agora aqui, hein? Quais as chances do Son se transferir para o Bayern? Acho difícil. Acho muito difícil. Renovou o seu contrato, né, com o Tottenham. Acho quase impossível. O Edu Baciega mandou: como usar sobretudo e ficar boa pinta? Eu não uso sobretudo. É um casaco um pouquinho mais longo. Tenho dois, inclusive, um de impermeável e um mais de um tecido, se chover, fodeu. Basicamente é esse. Mas é bom para dar uma emagrecida, entendeu? Ele dá uma acentuada assim. É bom, é bom. O Bruno Teixeira, e parece um pouco Peaky Blinders, né? Então, pra galera que curte, quando eu coloco a boina, rapaz, é charme, hein? O Bruno Teixeira, boa questadinha. Acha que o Urbig, goleiro, né? É um bom goleiro para substituir o Neuer? Foi bem, né? Assim, tem que dar tempo pro moleque, porque é muito novo e qualquer substituto do Neuer vai ter uma pressão gigantesca. Mas não consigo tecer uma opinião se ele vai ou não corresponder. Só o tempo dirá. Me parece que tecnicamente é muito bom. Já ouvi falar muito boas coisas sobre ele. Servindo mais um pouquinho aqui. É, mas só o tempo mesmo para nos informar. A Gabi. Não, o Gabi. Piersen. Convocação da seleção. Foi só eu que achei muito ruim. Ah, cara, assim, é difícil, porque também achei que tem alguns nomes que não fazem sentido, que eu não levaria. Por exemplo, o João Pedro. Quantos gols tem na temporada, sacou? Tipo, você deixar o Endrick de fora e levar o João Pedro, para mim não faz muito sentido. Mas eu gostei do Wesley, por exemplo, na seleção. Não tá fácil compor o grupo da seleção. Eu acho que a seleção tem muitos bons jogadores do meio para frente. Falta um centroavante de origem para pegar essa vaga e acho que pode nem existir se ele conseguir montar o time com Neymar, Vinícius, Rodrigo e Rafinha. Vamos ver se ele consegue montar esse time. Eu não tenho tanta fé assim no Dorival e acho que o Brasil vai para dois duelos complexos, cara, dificílimos fisicamente, inclusive. E já tinha falado aqui que eu não teria convocado o Neymar. Vamos ver qual vai ser a gestão que será feita com o Neymar. Porque imagina se o Neymar estoura de novo. Pô. Tomara que não. Tomara que eu esteja errado. O Brasil atropele a Colômbia e a Argentina. É... A Liz Martelo mandou: Harry Kane finalmente terá o seu tão sonhado caneco. Sim. E, além do título, aquela cerveja desse tamanho, assim, né? Vai chapar o coco, nosso querido Harry. E vamos ver se não chega numa final de UCL, hein? Seria bonito, hein? O professor Rafael Marques fala: toma essa gelada aí e me diz, esse Bayern, esse Harry Kane e a Champions esse ano é possível? É possível. Não é o favorito, ainda não tá nesse patamar da gente falar que vai chegar à final, mas é possível. É possível. Não duvide de um clube com 1 bilhão de euros de faturamento, com a folha salarial do Bayern que chega aí a 300 e poucos milhões de euros e que tem a qualidade que tem. Não duvide. O estádio que tem, a torcida que tem, a história que tem, a camisa que tem, não duvide. Sandrinho Ribeiro. Salve, Quesadinho, o que esperar dos jogos de volta da Champions? Um abraço. Passa o Arsenal, passa a Inter de Milão, passa... Vou me complicar? Acho que vai passar o Real Madrid no final das contas, mas, enfim, jogo parelho. Ai, vai passar o Borussia? Ficou difícil, hein? Mas eu acho que ainda passa o Borussia. Passa Benfica? Não, Barcelona, Benfica. Acho que o Barça tem uma vantagem enorme, até porque não joga carreiras. O Benfica, moralmente, depois desses jogos contra o Barcelona, em que jogou melhor no jogo e depois o outro teve um jogador a mais praticamente o jogo todo e não conseguiu ganhar, chega um pouco mais em baixa. Passa o Bayern de Munique e é isso, né? Acho que eu falei todos.
Ah, Liverpool e Paris Saint-Germain, acho que passa o Liverpool. Acho que o PSG também perdeu uma grande oportunidade. E Aston Villa, né? É isso. Murilo Vazzi, especulando o Firmino no Corinthians e nada de zagueiro novo. O discurso da diretoria. E aí eu acho que é um grande erro do Fabinho Soldado, que eu já elogiei aqui várias vezes. Talvez no discurso ele tenha essa conversa, mas na prática eu espero que ele esteja realmente buscando opções. E da comissão técnica é dizer que estão satisfeitos com os 5 zagueiros. Então eles não estão vendo, cara. Ou então é culpa da comissão técnica que não consegue armar o sistema defensivo direito e não consegue dar confiança para esses caras. Mas assim, e aí? Todo mundo tá falando uma coisa, os caras não. Enfim. E aí, Mike, o que acha do trabalho do Company até agora? De nota 7 que eu tinha falado antes desse jogo contra o Bayer Leverkusen, subiu para nota 8. Chegar umas quartas de final de Champions é bacana pro Bayern, hein? E vai ser um jogão com a Inter de Milão, caso aconteça. O Fábio HLR acha que o Benfica consegue tirar o título do Sporting no Tugão? Eu acho que é possível, sim. Só que o Sporting está recuperando boa parte de seus jogadores lesionados, né? E isso pode fazer diferença na reta final. O Sporting tinha metade do time ou mais que isso lesionado, então é muito difícil. Por isso que o Benfica tirou tantos pontos. E vai depender também do psicológico dos caras, porque cair na Liga dos Campeões pode afetar, viu? Muitos jogadores do Benfica se dedicam, e me parece que se dedicam mais em jogos de Champions do que em jogos do campeonato. Isso pode mexer com a cabeça. Albeniza Valdivino mandou sucesso, um abraço para você também, obrigado, hein? Muita gente mandando a convocação da seleção, já falei, lateral direito, que não deveria ser convocado. Enfim, mandar um abraço pro JR Brito, que mandou muitas perguntas aqui. Vai cobrir o jogo da volta de Bayern e Leverkusen? Não, cara, não vou. Vou cobrir Barcelona e Benfica. A escala foi feita e desenhada antes dos duelos por eu cobrir um português. É um jogo que tem mais audiência do que o jogo na Alemanha. Porém, obviamente que eu fico com o coração apertado de não estar na Alemanha para cobrir o jogo. Inclusive, depois desse 3-0, eu já fiquei imaginando, putz, iria entrevistar o Harry Kane depois, o Musiala, o Xabi Alonso, o Wirtz. Enfim, é legal, assim. O Wirtz não, porque ele não falaria nunca depois de todos esses assuntos em relação ao Bayern de Munique, mas é legal estar num Barcelona-Benfica, é excelente, mas seria muito legal também estar nesse jogo. Enfim, tem que falar com o escaleiro também, né? Não sou eu que decido, para as pessoas também terem a noção que eu não tenho voz, não tenho voto. Chega a escala, a gente vai lá e cumpre. Quem não tem juízo, não cumpre. Mas é mais ou menos isso que acontece. Ih, rapá. O Dalberto Sobrinho mandou, sinceramente, você acha que o Dorival chega para ser técnico do Brasil da Copa? Depende. Se conseguir bons resultados agora Colômbia e Argentina, vai ficando, né? Mas eu acho que atenção, que essa data FIFA, esses jogos podem derrubar o Dorival. Se o Brasil toma ataca da Colômbia e da Argentina, o Dorival não fica, hein? Não aguenta. Veremos. Igor Reis, 182. Falta um brasileiro no Bayern de Munique? Falta muito. Quem seria uma boa opção? Então, hoje saiu a informação do Neymar, né? A imprensa esportiva espanhola disse que o Pini Zahavi, que é um dos representantes autorizados para negociar o Neymar, sondou tanto uma possível ida para o Barcelona quanto para o Bayern de Munique. É claro que isso são conversas que acontecem no meio e que às vezes nem vão para frente, ou às vezes vão, mas é interessante a gente ver isso. Olhando do ponto de vista de um repórter brasileiro que cobre o Bayern de Munique, se o Neymar fosse para o Bayern, seria espetacular. Espetacular. Porque iria dar uma audiência e uma relevância do público brasileiro
ao Bayern de Munique, nunca antes vista. Mas a realidade é que o Bayern não costuma fazer esse tipo de contratação. Um jogador acima dos 30, extremamente midiático, um jogador caro, perante até mesmo os padrões do Bayern de Munique, e que poderia tumultuar um pouco o vestiário. Porque não tem nenhum jogador no vestiário, inclusive o contrário, né? Kimmich já tem rixa com o Neymar, enfim. Não tem nenhum jogador no vestiário que teria essa conexão imediata. As pessoas respeitam muito o Neymar. Talvez o Musiala por ver o seu ídolo ao lado. Mas eu acho um encaixe que não combina com o que o Bayern costuma fazer. Mas eu, sinceramente, com perspectiva midiática e bola jogada, nossa, seria maravilhoso. Maravilhoso. Imagina o Neymar, que falou que poderia ter ido para o Bayern, né? O Guardiola tentou levar. Imagina o Neymar, Musiala, Olise e Harry Kane. E o Wirtz, Quesada? Aí eu deixo para a imaginação de vocês. Para a gente ir finalizando aqui, até porque tá acabando minha gelada. O Ramiro Assis quer mais polêmica, hein? Wirtz ou Pedri são posições diferentes. Posições diferentes. Eu acho que dá para jogar, inclusive, com os dois juntos. O Wirtz de 10, o Pedri de 8. Mas eu gosto muito dos dois. Cada um com características diferentes. Eu acho que o Wirtz ele é muito mais incisivo. Jogador de um contra um também. Tem muito recurso técnico para drible, inclusive. Finaliza muito mais que o Pedri. Pisa mais na área que o Pedri. Só vê os números, né? O Pedri tem o quê? 3, 4 gols na temporada? O Wirtz, enfim, 2 dígitos, tanto de assistências quanto de gols. Mas, se fosse para escolher um para o meu time hoje, seria o Wirtz. Seria o Wirtz. Entretanto, com dor no coração, cara. O Pedro joga muito. Eu acho que, às vezes, a gente não dá tanto valor pro Pedri, dá mais valor ao Rafinha, ao Lamine, ao Lewandowski, porque é natural. Entretanto, o Pedri, para mim, tá no nível desses caras em termos de destaque da temporada, assim, dentro desse Barcelona. Joga que se farta, domina o meio-campo, o time adversário tem que colocar um jogador para pará-lo. Impressionante. Impressionante. Difícil, escolha difícil. E para terminar, o Claudian mandou: do alto do seu conhecimento, se um boto cruzar com um baiacu, sai o quê? Um botocu. Tchau para vocês.